Olá, gente! Hoje a gente vai continuar as discussões nas questões do Enem e esse vídeo vai trazer questões do ano de 2018. Meu nome é Ana Caroline, eu sou residente do programa Residência Pedagógica pelo Instituto Federal do Piauí e esse é o Revibio Enem. Vamos lá começar. A primeira questão ela é de ecologia e ela diz o seguinte: corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Promovendo a ligação entre diferentes áreas com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutiva e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Então, os corredores ecológicos, eles são construídos e estão sendo construídos por conta do crescente impacto do homem na natureza. Então, quando o homem constrói uma estrada, ele acaba dividindo um ecossistema. E esses corredores ecológicos, eles estão principalmente ligados em promover essa conexão entre esses ecossistemas que foram separados pela ação do homem. Então, esse corredor ecológico, ele visa o deslocamento de animais, a dispersão de semente, o aumento da cobertura vegetal, comunicar essas duas áreas que foram separadas para que elas não sejam áreas independentes, mas que elas tenham uma dependência entre si e para que haja aquela comunicação direta entre essas duas áreas. Então, na pergunta, eles querem saber a recuperação da biodiversidade. A recuperação da biodiversidade. A gente tem que se atentar a essa colocação. É efetiva porque propicia o fluxo higiênico. Quando a gente fala de fluxo higiênico, a gente está falando de interação, de comunicação entre as espécies, que vai fazer com que o fluxo higiênico seja melhor, com que os genes dessas espécies possam se perpetuar na sua prole, né? E esse fluxo higiênico, ele vai ser a ligação entre essas diferentes áreas, ele vai ser por meio da ligação dessas diferentes áreas, fazendo com que os animais tenham essa conexão uns com os outros, com que as plantas tenham essa conexão umas com as outras e com que haja esse fluxo higiênico entre as espécies, com que haja essa diversidade, a recuperação da biodiversidade entre esses organismos. Então, a questão, a letra A, já está correta, mas a gente vai ler as outras alternativas e dizer por que elas estão erradas. Intensifica o manejo de espécie? Não. O manejo de espécie ele acontece quando uma espécie está dando problema, quando ela tem caráter de uma praga, quando ela não está se desenvolvendo muito bem, não está se comunicando muito bem com as outras espécies presentes naquele local. Então, há um manejo de espécie para evitar esses conflitos. Então, não é o que o corredor ecológico deseja, não é o que o corredor ecológico visa, não é o que ele faz para recuperar a biodiversidade. Amplia o processo de ocupação humana? Não, na verdade é o contrário. Ele quer minimizar os efeitos da ocupação humana na natureza. D. Aumenta o número de indivíduos na população? Essa alternativa a gente pode ficar em dúvida se ela é certa ou não, mas ela está errada por quê? A gente tem que levar em consideração que nem sempre o aumento do número de indivíduos na população é um fator positivo para determinada população.
Nem sempre aumentar a quantidade de indivíduos numa população vai ser um fator positivo, porque olha o que ele fala aqui: sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas. Já pensou se se em uma região eu tiver um número muito grande de indivíduos, esses indivíduos vão acabar competindo entre si pelo suprimento de suas necessidades. Então, esse fator aqui não vai ser um fator positivo para a recuperação da biodiversidade. Então, a letra D, ela não pode ser considerada correta. Favorece a formação de ilhas de proteção integral? Não. O corredor ecológico, ele não quer formar ilhas, ele não quer segregação. Ele quer unir, ligar essas diferentes áreas e fazer com que o fluxo higiênico seja corrente e que haja a recuperação da biodiversidade por meio desse fluxo higiênico. Então, a alternativa correta é a letra A, propicia o fluxo higiênico. Então, a segunda questão ela diz o seguinte: a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada bioticamente ou abioticamente. Então, o que seria essa forma bioticamente? Seria a forma realizada por organismos vivos, no caso, os polinizadores. E abioticamente, como a descrição vai dizer, nos processos abióticos as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando está dependendo do vento é. Então, vamos analisar as alternativas. Diminuição do cálice. Não. Por quê? O cálice são as sépalas, o conjunto de sépalas. Essas sépalas, elas estão aqui abaixo, na parte baixa aqui da planta. E elas não têm a ver com a polinização. Na verdade, elas são uma estrutura de proteção. Elas não têm a ver com a polinização, então não pode ser a diminuição do cálice. O alongamento do ovário, o ovário ele fica aqui, ó, o ovário desenhadinho aqui, ó. E esse ovário, ele também fica mais adentro na flor. E ele não tem a ver também com a polinização. Então, logo, esse ovário, ele não é a alternativa correta, o alongamento do ovário. A disponibilização do néctar poderia e tem a ver com a polinização, só que de forma biótica, porque o néctar ele é muito importante para a polinização, porque ele que vai atrair os insetos, né? Mas nesse caso, ele quer saber da polinização que depende do vento. Então, não é a disponibilização do néctar. O néctar está aqui embaixo e o vento ele não vai bater aqui e levar esse néctar, não vai fazer com que haja polinização por meio desse néctar. Então, não. Intensificação da cor das pétalas. As pétalas também são um fator bem importante para atrair os polinizadores, mas nesse caso, a gente está falando de polinização ambiótica, né? Abioticamente, então não tem a ver com os polinizadores. Aumento do número de estames, sim. Os estames são essas estruturas aqui. Ó, os estames são essas estruturas aqui completinhas. E eles são muito importantes porque aqui nessa estrutura amarelinha que vai ter o néctar. Então, quanto mais estames eu tenho, mais néctar vai ser levado pelo vento e vai aumentar na eficiência da polinização pelo vento. Então, a alternativa correta é a letra E, aumento no número de estames. Na terceira questão, diz o seguinte: para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser, primeiramente, emulsificados. Nessa etapa de digestão, torna-se necessária a ação
dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então, basicamente, os ácidos biliares funcionam como emulsificadores para fazer a ligação da natureza apolar do lipídio com a ligação da natureza polar da água. Então, imagina que quando você vai lavar uma louça, você coloca um pouquinho de detergente e vai esfregando a panela. E depois você coloca a água e a gordura sai da panela junto com aquela água. Por quê? Porque o detergente, ele funcionou como um emulsificador. E é assim que o ácido biliar funciona também. Então, esses ácidos atuam no processo de modo A. Os ácidos biliares têm como função separar e facilitar a digestão, mas eles não fazem a digestão. Eles só têm como função separar e facilitar a digestão. E eles atuam como detergentes na gordura. Eles não hidrolisam os lipídios, eles não atuam diretamente na digestão, não promovem a secreção de lipase, que atuam diretamente na digestão dos lipídios. Eles apenas servem para separar e facilitar esse processo. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Eles vão agir como detergente, facilitando a digestão. Então, a gente encerrou mais uma série de discussões de questões do Enem. E na próxima videoaula a gente vai concluir com as questões do ano de 2019. Então, até mais.